Então, vamos analisar a súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, passamos a leitura da súmula e, em seguida, apresentaremos o histórico e os comentários sobre a súmula vinculante número 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Então, a súmula vinculante número 4 traz essa ideia da não possibilidade de se usar o salário mínimo como um indexador, ou seja, como algo que possa servir aí como parâmetro para cálculos aí em se tratando de vantagens, ou seja, adicionais, de remuneração, etc., né? Então, a súmula número 4 tem esse objetivo, mas há todo um histórico em relação à súmula vinculante número 4 que merece ser apreciado até para que se possa entender com mais profundidade esse enunciado da súmula vinculante número 4. Primeiramente, nós temos que a ideia do salário mínimo, né? Surgiu com a Lei 185 de 14 de janeiro de 1936, a ideia do salário mínimo, e foi através do Decreto-Lei 2162 de 1º de maio de 1940 a regulamentação. Nessa regulamentação, no artigo 6º, estabeleceu que os trabalhadores ocupados em operações consideradas insalubres, conforme se trate dos graus máximo, médio ou mínimo, o acréscimo de remuneração, respeitada a proporcionalidade com o salário mínimo que vigorar para o trabalhador adulto local, será de 40, 20, 10 ou 10%, respectivamente. Então, a ideia do salário mínimo vinculado a um acréscimo por insalubridade. Então, a partir desse decreto, né, de 1940, aquelas pessoas que trabalhassem em atividades consideradas insalubres, ou seja, que coloquem em risco a integridade física daquela pessoa, teria direito a esse acréscimo na sua remuneração, tendo como base o salário mínimo para calcular, ou seja, de acordo com a intensidade daquele trabalho, né, teria o acréscimo tanto de 40, 20 ou 10% sobre o salário mínimo. E a partir desse momento é que se instituiu o chamado adicional de insalubridade, né? Desde então, os tribunais vêm tendo suas decisões quanto a esse adicional e quanto à sua possibilidade de indexação, ou seja, ter como base de cálculo esse salário mínimo. E o Supremo Tribunal Federal colocou enunciado aqui na súmula 307, né, que diz que é devido o adicional de serviço insalubre calculado à base do salário mínimo da região, ainda que a remuneração contratual seja inferior ao salário mínimo acrescido da taxa de insalubridade. O que isso quer dizer? Que o Supremo Tribunal Federal, em 1963, né, mais de 20 anos depois do decreto que trouxe a ideia do adicional de insalubridade, concorda com a ideia de que o salário mínimo pode ser base para esse adicional de insalubridade, né? Naquela época, em 63, o salário mínimo ele era colocado por região. Então, aqui diz, né, que é devido o adicional de serviço insalubre calculado à base do salário mínimo da região, ainda que a remuneração contratual seja inferior ao salário mínimo. Então, o salário mínimo era colocado como base para calcular esse adicional de insalubridade, e mesmo o trabalhador recebendo menos, né, ou tendo um valor inferior a esse salário mínimo, ele poderia ainda assim ter um adicional de insalubridade com base no salário mínimo da região, né? Isso então era uma forma mais benéfica aqui para o trabalhador, né? E essa súmula número 307 do STF prevaleceu durante vários anos, né? Desde 1963. O Tribunal Superior do Trabalho, né, dentro dessa mesma ideia da possibilidade de se utilizar o salário mínimo como indexador, né, da base de cálculo aí, da insalubridade, enunciou a súmula número 17, que diz, né, o adicional de insalubridade devido a empregado que, por força de lei, convenção coletiva ou sentença normativa percebe salário profissional será sobre este calculado. Aqui, diferenciando, né, poderia existir o adicional de insalubridade com base e calculado, né, com base no salário mínimo da região, e agora a categoria de salário profissional. Esse salário profissional é aquele que é instituído para uma categoria específica, né, através da lei, através de uma convenção coletiva ou mesmo de uma sentença normativa. Então tem essas duas ideias, aquela
base de cálculo com base no salário mínimo e a base de cálculo com base no salário profissional. Essa súmula número 17 foi enunciada pelo TST em 1969. Né? Em seguida, nós temos uma alteração da CLT, que alterou para instituir regras mais específicas quanto a esse adicional de insalubridade. Agora, no artigo 189 da CLT, diz que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição a seus efeitos. Então, em 1977, foi dada, através da Lei 6.514, uma nova redação ao artigo 189, que trouxe o conceito aí de insalubridade. Então, insalubridade nesse sentido de que aquelas pessoas que estão expostas a agentes nocivos à saúde. Então, quem trabalha com insalubridade, né, tem essa questão de estar exposto a algo que vai acarretar risco à sua saúde ou à sua vida. Então, por isso, ele tem esse direito a um acréscimo na sua remuneração, no seu salário. Né? E em seguida, temos aqui também o artigo 192 da CLT, que vai falar justamente sobre essa ideia da indexação. Né? O artigo 192 da CLT diz o seguinte: o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional, respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região. Ou seja, manteve-se aquilo que já era na súmula do Supremo Tribunal Federal e já tinha sido verificado, né, pelos tribunais superiores desde então, né, desde a década de 60 até 1977, que passou a legislar essas decisões, dizendo que o salário mínimo da região poderia ser a base para calcular esse adicional de insalubridade, aí, que é essa atividade, né, que acarreta aí perigos à saúde do trabalhador, né? E sempre se valendo aí ou 40%, ou 20%, ou 10% sobre essa base, né? Porém, em 1988 surgiu a Constituição de 1988 e ela trouxe uma série de regras diferenciadas sobre o salário mínimo que devem ser observadas desde então com força normativa, né? E a Constituição de 88 diz o seguinte no artigo 7º: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Então esse dispositivo é que se tornou a base para a grande problemática com relação aos antecedentes, aqui, os precedentes que o Supremo e os tribunais superiores do trabalho já haviam decidido. Por quê? Aqui está proibida a vinculação do salário mínimo para fazer cálculos, né? No caso aqui, visando proteger a ideia do salário mínimo e evitar pressões para que o salário mínimo não seja reduzido, ou seja, não seja aumentado como deve ser. O salário mínimo deve servir apenas para essas finalidades, a moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, não deve ser utilizado como um indexador, como uma base para cálculo de outras remunerações ou de outras relações propriamente. Então, esses reajustes periódicos, né, que preservem esse poder aquisitivo, devem ser feitos de forma anual, porém não devem servir como base para alteração de valores conforme aí, esse salário mínimo se altere, também se altere aquele valor também. Então é por isso que tem aí essa ideia da indexação. Então é vedado sua vinculação para qualquer fim, o salário mínimo, né? O Tribunal Superior do Trabalho, ele continuou na mesma ideia anterior que ele já havia julgado antes da Constituição de 88, que era quanto a essa possibilidade do adicional de insalubridade ser a base de cálculo no salário mínimo. Então aqui, orientação jurisprudencial número 2 da SFI do Tribunal Superior do Trabalho, que dizia: adicional de insalubridade, base de cálculo, mesmo na vigência da Constituição de 1988, será o salário mínimo,
Isso foi decidido em 1996. Então, dentro do âmbito trabalhista, os tribunais superiores entendiam que, apesar da Constituição dizer que era proibida, né, a vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade, o adicional de insalubridade continuou sendo utilizado como base de cálculo em relação ao salário mínimo, né? Então, diante disso, né, o Supremo Tribunal Federal passou a julgar os casos que chegavam até lá, decidindo sobre com relação a esse conflito. Deve-se utilizar o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade ou tem que ser utilizado outro índice, né? E aqui o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário, né, 236.396 de Minas Gerais, com a relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, decidiu em 1998 que o adicional de insalubridade, quanto à vinculação ao salário mínimo, ele é estabelecido pelas instâncias ordinárias, ou seja, os tribunais superiores do trabalho, ele contraria o dispositivo do artigo 7º, inciso 4 da Constituição. Ou seja, não é possível ter o salário mínimo como base de adicional de insalubridade, como base de cálculo para entendermos aí o valor da insalubridade. Isso violaria o artigo 7º, inciso 4 da Constituição. Então esse é o primeiro precedente em se tratando desse assunto, né? Não é possível que se coloque o salário mínimo como base para cálculo aí de um adicional de insalubridade. Então as decisões que o Tribunal Superior do Trabalho já haviam decidido, né, desde antes da Constituição de 88, agora não poderiam mais ser sustentados. Porém, várias decisões foram sendo feitas ao longo do tempo, né? E várias decisões ainda do Tribunal Superior do Trabalho ainda se mantinham nesse sentido de que era possível essa vinculação ao salário mínimo. Ocorreu, então, outro caso mais específico, né? Agora no recurso extraordinário 565 de 714, com a relatoria da ministra Carmen Lúcia, em 2008. E esse foi um caso parâmetro, né, que a partir dele é que foi decidido que deveria ser feita uma súmula vinculante para evitar novos processos nesse mesmo sentido e firmar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então aqui nesse caso ocorreu esse julgamento aqui. Ocorria a ideia, né, da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, né, que ele ofende a Constituição Federal. E essa alteração da base de cálculo, né, por via de interpretação jurídica, não é possível. Esse foi o fundamento, então, aqui dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles negaram, nesse caso aqui, um recurso, né, no recurso extraordinário, a ideia, né, de que essa ação proposta, né, na primeira instância foi proposta por policiais militares, né, de São Paulo. Eles pretendiam que o Estado ele passasse a usar como base de cálculo do adicional por insalubridade o total dos vencimentos que eles recebiam pelos servidores, né, e não o salário mínimo. E como determinou uma própria lei complementar 432 de 85, ou seja, a lei complementar 432 de 85 de São Paulo dizia que esse adicional de insalubridade dos servidores deveriam ser com base no salário mínimo. E eles alegaram que essa lei complementar 432 de São Paulo ela era inconstitucional nesse ponto, uma vez que a Constituição dizia que não poderia ter como base aí, o salário mínimo, esse vínculo, né? Então a decisão do Supremo Tribunal Federal foi unânime, né, para os ministros, né, mesmo que o dispositivo da lei de São Paulo ele não tenha sido recepcionado pela Constituição de 88 e que o salário mínimo ele não possa ser usado como indexador, porque ele ofende a Constituição, não pode ocorrer a substituição da base de cálculo do adicional por meio de simples interpretação da legislação, apenas por meio de uma lei que deveria ser feito isso. Então, por isso, uma decisão judicial não pode fixar uma base de cálculo nesse sentido, né? Então, com o objetivo então, principal de não prejudicar essas pessoas que estavam nesse processo, o Supremo Tribunal Federal entendeu que deveria se manter ainda o cálculo com base no salário mínimo nesse sentido, mas que não era evidentemente aceito juridicamente essa ideia de ter o salário mínimo como base. Então aqui o julgado é o seguinte: inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo precedentes, impossibilidade da modificação de base de cálculo do benefício por decisão judicial, recurso extraordinário ao qual se nega o provimento. O sentido da vedação constante da parte final do inciso 4 do artigo 7º da Constituição impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como um fator de indexação.
A norma constitucional tem o objetivo de impedir que o aumento do salário mínimo gere indiretamente peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstacularizar a implementação da política salarial prevista no artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal. O aproveitamento do salário mínimo para a formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário, indenizações, pensões, etc., esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Então aqui esse foi um caso que chamou a atenção para o Supremo. Então nessa mesma data que foi feito isso, decidiram formular aí uma súmula vinculante, que foi a súmula vinculante número 4 justamente. No mesmo dia que se deu aquele julgamento da relatoria da ministra Carmen Lúcia, né, foi aprovada a súmula vinculante número 4, né, com a sessão plenária de 30 de abril de 2008. Então, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. E ainda, depois dessa decisão da súmula vinculante número 4, ocorreu a súmula 228 do Tribunal Superior do Trabalho. Eles tiveram que modificar aí as suas súmulas com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal e nessa súmula vinculante. Como a súmula vinculante ela se estende a todo o Poder Judiciário, então o TST teve que se adaptar e editou a súmula 228, né, que diz o seguinte: adicional de insalubridade, base de cálculo, a partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo. Então aqui em 2008, né, 4 de julho de 2008, o TST mudou a sua súmula, dizendo que não mais seria possível aí utilizar o salário mínimo, né, como base para cálculo do adicional de insalubridade. Agora seria utilizado o chamado salário básico, né? Seria aquele salário que está disposto, por exemplo, na carteira de trabalho, e não o salário mínimo, que seria o salário que está sendo alterado, que é posto em lei, etc., né? Então essa foi a alteração do Tribunal Superior do Trabalho. E aqui temos que, a partir de então, o TST passou a fazer as suas decisões, né? Ou seja, aqui vemos que continua a ser o salário mínimo, de acordo com o artigo 192 da CLT, até que nova base seja estabelecida mediante lei ou norma coletiva. Como o Supremo Tribunal Federal falou que o salário mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo para adicional de insalubridade, mesmo assim, o Supremo disse que deveria existir uma lei para isso. Isso, o próprio Poder Judiciário não poderia fixar uma base de cálculo. E na ausência de uma lei e na ausência de uma norma coletiva, aqui o Tribunal Superior do Trabalho entende, né, desde 2015, desde então, né, que deveria ser mantido aí o salário mínimo como sendo a base de cálculo até que venha uma lei ou uma norma coletiva tratando do assunto, né? Então aqui dizendo, né, o Tribunal de Origem julgou procedente o pedido de diferenças do adicional de insalubridade e reflexos. Fundamentou que, nos termos da súmula de maio de 2008, data da publicação da súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso fixado pelo instrumento coletivo. Na esteira de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essa Corte firmou entendimento no sentido de que a base de cálculo do adicional de insalubridade, tanto antes como após a súmula vinculante número 4, continua a ser o salário mínimo de acordo com o artigo 192 da CLT, até que nova base seja estabelecida mediante lei ou norma coletiva. A decisão em análise contraria a súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal. Então aqui o TST decidiu que deveria, ainda que tenha a súmula, deveria ser utilizado o salário mínimo, porque ainda não havia lei fixando esse adicional de insalubridade na base dele em uma lei específica, né? Com isso, né, com essas decisões do TST ainda aplicando o salário mínimo como sendo base para cálculo do adicional de insalubridade, várias reclamações surgiram diante aí do Supremo Tribunal Federal. Mas o que é essa reclamação? A reclamação é um instrumento jurídico, né, com status constitucional, que ele pretende, né, preservar a competência do Supremo Tribunal Federal. E aqui ele visa garantir essa autoridade das suas decisões, né? Então a ideia é regulamentada, né, pelo artigo 13 da Lei 8.038 de 1990, né,
que traz essa ideia de que uma pessoa vendo uma súmula do Supremo Tribunal Federal sendo desrespeitada pode ingressar aí com reclamação diretamente no próprio Supremo Tribunal Federal. E teve uma reclamação onde o ministro Gilmar Mendes suspendeu a súmula 228 do TST para que depois agora o ministro Ricardo Lewandowski em 2018 julgasse, né, a reclamação 6.275, reclamação 8.436 e reclamação 6.277. Nesse caso, o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal ele julgou procedente a reclamação para cassar a súmula 228 do TST, apenas então somente na parte que estipulou o salário básico do trabalhador como base de cálculo do adicional de insalubridade devido, né? Aqui o Poder Judiciário não pode estabelecer novos parâmetros para a base de cálculo do adicional de insalubridade, até que seja superada a inconstitucionalidade do artigo 192 da SLT por meio de uma lei ou convenção coletiva. Então a parcela deve continuar a ser calculada com base no salário mínimo, né? Então esse artigo 192 da CLT é tido como sendo inconstitucional por essa vinculação do salário mínimo ao adicional de insalubridade, a base de cálculo, né? E ainda diz que, como não há uma lei específica para isso, nem uma convenção coletiva, também o Supremo entende que essa parcela deve continuar a ser calculada com base no salário mínimo. Então, tanto o Tribunal Superior do Trabalho quanto o Supremo entende que, até o momento, enquanto não existir uma lei que trate sobre o assunto, deve-se ainda aplicar a regra anterior, que é a regra do artigo 192, colocando o salário mínimo como sendo a base de cálculo para o adicional de insalubridade. Então, nisso, nós temos então a súmula vinculante número 4 plenamente formada, né? E temos aqui a ideia da súmula vinculante número 4, que passamos a ver o texto, né? Salvo nos casos previstos na Constituição, ou seja, salvo os casos que a própria Constituição tratar, que a própria Constituição delimitar como sendo uma regra específica, o salário mínimo, que é esse valor que o trabalhador tem que receber minimamente, né, daqueles que são os seus patrões, né, que são aqueles que lhe dão o trabalho devido, esse salário mínimo tem que ser dado, né, e alterado conforme a Constituição para não que se perca o seu valor, né, econômico, né? E ele não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo. O que é indexador? Qual o sentido dessa ideia de indexador? O indexador ele é como se fosse um índice utilizado como uma referência para a correção de uma rentabilidade, né? Ou seja, consequentemente assim, a ideia de rendimentos, né, de um determinado valor. Em outras palavras, né, a função central de um indexador é nada mais do que servir como uma taxa de reajuste, né? Ou seja, é um parâmetro para reajuste. Então, você não pode utilizar o salário mínimo como um parâmetro de reajuste para calcular aqui uma vantagem. Aqui o termo, a expressão vantagem, ela é mais ampla, né? Pode ser tanto adicional de insalubridade como alguma remuneração do servidor público. É um termo bastante amplo, serve para dizer qualquer valor além daquele valor básico que se deve, além daquele valor daquela remuneração que é devida, né? Ou seja, além do salário mínimo, além do valor que o servidor público recebe, né? Aquela vantagem. Essa vantagem é do servidor público e do empregado, ou seja, ela não pode ser tida aí com um indexador com base no salário mínimo, né? E não pode ser substituído por decisão judicial, ou seja, uma decisão judicial não pode estabelecer aí esse indexador de base de cálculo dessa vantagem. Então, basta dizer isso, que a súmula vinculante afeta tanto ao serviço público quanto a questões privadas, né? Aqueles trabalhos que estão relacionados à CLT, atingindo esses dois tipos de regime de trabalho, na ideia de que o salário mínimo não pode ser indexador de base de cálculo dessas vantagens ou do servidor público ou do empregado. Então essa súmula vinculante número 4, trazendo essa hipótese aí, como ainda não há propriamente uma legislação que fixa a base de cálculo, né, para o indexador do adicional de insalubridade, né? Então deve-se ainda, entende os tribunais superiores, né, tanto o Supremo quanto o TST, que enquanto não há essa norma, deve-se aplicar ainda o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Embora a súmula vinculante número 4 deixe bem claro e expresso
que o salário mínimo ele não pode ser usado como indexador de base de cálculo de uma vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Então, como não pode ser decidido por decisão judicial, é prudência esperar aí que o legislador ou uma convenção coletiva estabeleça aí qual será o índice para o adicional de insalubridade. Então, esse é o enunciado da súmula vinculante número 4, tratando aí sobre essa ideia do salário mínimo como sendo não permitido, né, como sendo indexador de base de cálculo de uma vantagem de serviço público ou de empregado. Então essa é a súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal.